Notícia rapidinha, um boletim quase aqui para vocês com uma atualização importante, uma notícia exclusiva que eu tô trazendo aqui, inclusive já do hotel, não tô nem já guardei tudo e tal, mas recebi essa confirmação dessa notícia que eu vou trazer aqui para vocês. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse aqui é o canal Raiz Tricolor. Você quer mais informações do Fluminense, enfim, escreve aqui no Raiz Tricolor que você vai ter. Sobre Lucas Calegari, na coletiva, lembrando, o Calegari sai no início do segundo tempo, enfim, no meio do segundo tempo ali mais ou menos, com 20 e poucos minutos, e ele sai carregado de maca. Ele já tinha sentido no primeiro tempo alguma coisa, o Criciúma chega a aquecer, mas no segundo tempo ele sai e o Criciúma entra. E na coletiva o Fernando Diniz falou isso daí. Olha só o que o Fernando Diniz falou. Fez uma partida primorosa, com personalidade, talvez vocês, assim, não sei se ele tinha feito uma outra partida como essa, que ele fez hoje, mesmo jogando com o pé invertido. Calmo, aqui o estádio lotado, assim, senhor da situação, da forma pena ele ter machucado, mas... E bem, quando o Diniz trouxe o assunto lesão, a gente foi logo apurar, né? Afinal de contas, a gente não tava esperando ouvir essa palavra da boca dele. Bem, lesão. Qual é a notícia que eu trago aqui? Calegari, eu achei até que era panturrilha, mas na verdade é coxa esquerda. Eu consegui apurar de que as dores, ele chegou até meio mancando no vestiário. No banco de reservas parecia estar ok, assim, não parecia ser nenhum problema mais grave, mas no vestiário ele chegou um pouco pior e o problema é na coxa esquerda. Só que, Gabriel, é lesão muscular, ele vai ficar fora de jogo, etc. Nada disso, acho que nenhum clube do Brasil, mas no Fluminense ainda mais, é decidido, é sabido, então o próprio jogador faz ideia antes de fazer os exames de imagem, antes de ser reavaliado pelo departamento de fisioterapia, o departamento médico e até a própria preparação física do Fluminense. Então, assim, os jogadores voltam nessa quinta-feira, Calegari na sexta-feira se apresenta no CT para fazer exames, para, enfim, fazer aqueles exames de praxe para saber se de fato é uma lesão muscular, se é um problema grave, se ele vai a lesão grau 1, grau 2, grau 3, se não é lesão, se é só alguma coisa ali que tensionou demais, enfim. Então, por enquanto, a gente não tem essa informação. Vem jogando bem, inclusive, eu até perguntei isso a Diniz, óbvio que ele, acho que nem seja culpa de Calegari, assim, mas o Fluminense, quando ele virou titular na lateral esquerda, foram 3 jogos e 2 sem levar gol, né? Acho que ele tem ali um papel ali nisso, não é um papel primordial, mas tem um papel também. Um outro assunto que eu queria trazer, que eu sempre estou fazendo isso constantemente, de assistir quando eu acho que o treinador adversário tem algo a colaborar, né, com a discussão sobre o Fluminense, a trazer conteúdo aqui pro canal, eu vou assistir a coletiva deles e eu fiz isso com o Vitor Pereira, treinador do Corinthians. Só fica até o final, porque teve um negócio bizarro que aconteceu na coletiva dele, que não tem nada a ver com o Fluminense, mas é engraçado. Só fica até o final que eu vou botar lá no final isso. Mas bem, eu fiz alguns recortes do que ele fala sobre o jogo. Ele atribui muito ao péssimo desempenho do Corinthians, porque de fato foi, tá? Eu gostei muito da repórter da Rádio Bandeirantes, ou da Band News, perguntou ao Diniz falando a partida, a derrota do Corinthians é culpa do Corinthians e a vitória do Fluminense é culpa do Fluminense, assim. Foi algo meio que isso. Porque o Corinthians jogou muito mal e o Fluminense jogou muito bem. E ele atribui parte também dele jogar muito mal a ele não conseguir competir com o Fluminense por conta dos desfalques. Porque, enfim, você vai ver aí, eu fiz alguns cortezinhos de trechos que ele fala, mas um que me chamou a atenção para competir com essa equipa do Fluminense, a gente tem que estar com todo mundo para ter competição. E a gente viu na Copa do Brasil, de fato, se a gente considerar que até o Fluminense se lançar igual doido em busca da classificação, eles estavam ganhando por 1-0. Tinha sido 2-2 no Rio, com a gente sendo superior o tempo inteiro e dando um gol no finalzinho, né? E aqui na Neoquímica Arena, até os 40 e pouco do segundo tempo, estava 1-0. Então, assim, foi um jogo, foi uma competição. Houve uma competição mesmo com a gente naquele jogo estando desfalcado. Então, fica aí com os trechos da coletiva do Vitor Pereira falando sobre o Fluminense. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu tentei que as coisas, que reagíssemos. Agora, nós hoje apanhamos uma equipa, por isso é que eu falei no Fluminense, nós vamos com particularidades, que é uma equipa que quando se apanha em vantagem, enquanto não houve vantagem do Fluminense, nós discutimos o jogo, pressionamos alto, discutimos o jogo com os argumentos, com os nossos argumentos e eles com os argumentos deles. Agora, cometemos foi um erro na bola parada, que não devemos ter cometido, uma troca de posições e o chegar atrasado, sabendo nós que eles marcavam as faltas rapidamente, muitas vezes é uma das estratégias deles, e nós não estávamos posicionais
posicionados e sofremos o golo, não é? Sofremos esse golo. A partir daí, o Fluminense, que é uma equipa, mas antes disso, já tínhamos alguns problemas na construção da equipa. Porquê? Porque o Watson está fora, o Yuri está fora, o Gustavo ficou fora logo no primeiro minuto e o Renato, durante o jogo, sentiu qualquer problema muscular. O Balbuena também sentiu ali qualquer coisa. Quer dizer que foi uma equipa que, ao longo do jogo, foi perdendo, para não falar do Maicon, para não falar do Júnior Moraes. Portanto, foi uma equipa que foi perdendo soluções ao longo do jogo contra uma equipa que tem muita qualidade e que joga um futebol que, quando está em vantagem, joga um futebol que desgasta. Nós quisemos pressionar na mesma, por isso é que se vê um Corinthians em desvantagem a tentar pressionar, porque o Fluminense, se os deixarmos ficar com bola, andamos ali a correr atrás da bola e não lhes criamos problemas. Vê-se um Corinthians a cometer alguns erros, porque arriscando na pressão, os espaços eles vão encontrando os espaços, e são uma equipa que tem jogadores perigosos neste tipo de jogo, e tem muito bons jogadores, e criar-nos problemas. Mas isto não é só... Isto tem que se olhar para o jogo, analisando o jogo como ele foi acontecendo, não é? Porque nós fizemos 3 substituições sem estarem planeadas, não é? Fizemos 3 substituições por necessidade, mais as ausências que tínhamos. Não temos extremo, o Watson está fora, não temos atacante. Tínhamos o Miúdo, tínhamos o Giovanni, mas é o Miúdo, não é? Nesta pressão, naturalmente o Miúdo sente a pressão. Tentamos o Roger, hoje não teve, não conseguiu, e pronto. Isto tudo somado deu um jogo do nível que nós jogamos hoje. Do lado esquerdo e solução para o lado direito, a única que eu imaginei ser possível seria o Ramiro daquele lado, não é? Mas o Ramiro não é um extremo, o Ramiro é um meia que joga por dentro, não joga como extremo. O que é que nos faltou no jogo? A jogar contra um Fluminense que quer ser pressionante e que está com a linha alta e vai pressionar alto. Temos que ter velocidade na frente. Se não tivermos velocidade na frente, se não tiver quem ataque o espaço, temos dificuldades. Se for jogar contra o Fluminense nestas condições e com poucas soluções, só se as pessoas não quiserem ver, não é? Só se as pessoas não quiserem ver, não veem e falam assim, falam na generalidade, não é? Porque nós, para competirmos com o Fluminense, temos de estar no nosso melhor nível e com as soluções quase todas disponíveis. Essa é a minha opinião, para jogar contra esta equipe e para competir pelo resultado. Não foi o caso hoje. Hoje não foi o caso. E pra fechar, o Vitor Pereira tá num período de renovação, né? Só que lá é até pior do que esse do Diniz, porque ele ainda não se decidiu se fica, se no Brasil, se vai embora, etc. E aí a primeira pergunta da coletiva foi sobre isso. Ele falou 5 minutos respondendo e tal. Repetindo, não tem nada a ver com o Fluminense, mas só é interessante, tá? Imagina uma situação dessa no Fluminense. Olha a pergunta que o repórter, logo depois dele falar, ele acabou esse trecho falando assim: olha só, não vou responder mais nada sobre renovação, então não adianta perguntar. E aí o repórter fez essa pergunta aí. Eu não vou nem voltar depois dessa pergunta, não. Até esbarrei no microfone. Eu não vou nem voltar depois dessa pergunta aí, não, tá? Da resposta dele. Vai encerrar o vídeo logo depois disso aí. Tamo junto, até a próxima, valeu. Não vai ter uma palavra. Não vou perguntar daqui. se você vai ficar ou se vai sair, pode ficar tranquilo. É que a informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você quer ficar. A minha pergunta é: quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Meu amigo, eu, como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Como eu sou mais educado que o senhor, não lhe vou responder. Percebe? Como eu sou mais educado que o senhor, os meus pais, felizmente, deram uma educação e não vou responder. Entende? É mal educado. O senhor é mal educado. Fui mal educado. Está-se a meter num assunto que não tem a ver com o futebol. Portanto, o senhor foi mal educado. Não responde nem uma palavra. O respeito que você tem por mim é o respeito que eu tenho por senhor. Ok?